Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Doutor Benedetti vai analisar a reforma da reforma. Doutor Benedetti, o ministro Carlos Lupe já assumiu o cargo falando algo que assustou o brasileiro. Ele disse que é preciso fazer uma reforma na reforma da Previdência. Precisa fazer mesmo? Espinosa, é o seguinte, eu não diria que precisa, mas a ideia do ministro Lupe, por que ele fala de uma reforma da reforma? Em 2019, quando nós tivemos a reforma da Previdência, ela foi uma reforma muito agressiva. Ela tirou muito direito dos trabalhadores. E 2 pontos que o ministro fala que ele está querendo modificar, e nesse aspecto eu acredito que tem chance de mudar, e eu particularmente acho justo que se mude, é sobre 2 benefícios na reforma que eu diria talvez foram os 2 benefícios mais prejudicados com a reforma da Previdência. Um deles é a pensão por morte. Antes da reforma, vou colocar a mulher, mas pode ser o homem também, a pessoa que ficava viúva, ela recebia 100% do valor da pensão que o marido recebia como aposentado ou da média dos salários que o marido tinha. E com a reforma da Previdência, ela recebe apenas 60% deste valor. E a ideia da reforma é que, com relação à pensão por morte, eles estão falando em dar pelo menos 70% ou 80% do valor para a viúva. É preciso corrigir isso. É preciso corrigir, porque o benefício ficou muito baixo com a reforma da Previdência. Um outro benefício que eu entendo que tem que corrigir, que teve um prejuízo muito grande, foi a aposentadoria por invalidez. Porque veja bem, a pessoa que se aposenta por invalidez, talvez é a pessoa que mais precisa do benefício porque não consegue trabalhar, e muitos desses aposentados gastam muito com medicação e com cuidados, né? E com a reforma da Previdência, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele é só 60% da média e 2% vai aumentar dos 60% se a pessoa tiver mais de 20 anos de contribuição. Então, muita gente que se aposenta por invalidez recebe só 60% da média. Na regra antiga era 100%. Então isso precisa também ser corrigido com a reforma que foi feita. Exatamente, esses 2 benefícios eles querem modificar, e eu acho justo, porque são 2 benefícios que a pessoa de fato precisa muito e teve um prejuízo muito grande com a reforma da Previdência. Ou seja, esta reforma da reforma é bom para a população se acontecer. Se acontecer, ele consegue zerar a fila do INSS? Veja bem, esses 2 pontos que nós falamos da reforma não tem a ver com fila. Quando ele fala da fila, é uma outra história. A fila já tem a ver com uma questão estrutural. Nos últimos anos, os benefícios do INSS estão demorando demais para ser concedidos. Os recursos, então, estão uma loucura, um absurdo o tempo que demora para o INSS analisar um recurso. Então a ideia da fila não tem a ver com lei. O que a gente falou antes de reforma da reforma tem a ver com lei, né? Essa questão da fila já é uma questão estrutural. Ele tem que arrumar, fazer concurso, colocar mais gente para trabalhar, mudar questões internas para a casa, vamos dizer assim, colocar a casa voltando a funcionar de forma adequada. Então não tem a ver com reforma da reforma. Zerar a fila é uma questão que ele pode resolver com ou sem esta reforma da reforma. O que ele quer dizer com regionalização das regras de aposentadoria? O que ele quer dizer com isso, isso eu acho muito difícil ele conseguir fazer com que isso passe, é o seguinte: o que o governo disse? Que as regras não podem ser iguais, por exemplo, a idade vamos dar um exemplo, para uma mulher se aposentar no Nordeste, teria que ser uma idade menor do que uma mulher que se aposentasse no Sul, por questões de diferenças regionais, porque uma mulher no Nordeste vive muito menos do que uma mulher no Sul. Mas veja bem, depende de qual mulher no Nordeste.
Será que uma mulher que tem uma capacidade financeira alta no Nordeste, que claro que tem gente que tem boas condições financeiras no Nordeste também, ela tem uma expectativa de vida menor do que uma mulher do Sul? Será que uma pessoa que tem uma capacidade financeira muito ruim no Sul, a gente também tem muita gente pobre no Sul, qual a diferença dessa mulher do Sul com aquela mulher pobre do Nordeste? Então eu acho difícil isso conseguir passar. Quando ele fala de regionalização, ele está querendo criar um sistema de aposentadoria, por exemplo, diferente no Nordeste do sistema do Sul. Eu acho que isso não vai passar nunca, não dá para isso funcionar e vai criar muita injustiça. Então, é uma ideia, me parece ainda preliminar, embrionária, mas que acho que logo ela vai morrer, porque para mim não faz sentido. Como advogado que cuida desses assuntos 24 horas por dia, eu perguntei para o senhor 3 pontos abordados por ele para fazer a reforma da reforma. Tem algum outro ponto que o senhor sugeriria que deva ser reformado para beneficiar o cidadão? Tem. Diria que é um terceiro benefício que foi extremamente prejudicado na reforma da Previdência, que é a aposentadoria especial. Que aquela aposentadoria, esse sistema de aposentadoria especial, ela foi criada justamente para tirar o empregado daquele ambiente insalubre, daquele ambiente que estava fazendo mal para a saúde do trabalhador. E é aquela aposentadoria que antes da reforma a pessoa se aposentava com 25 anos de tempo de serviço, independentemente da idade. Por que a pessoa se aposentava jovem? Porque ela trabalhava em condições degradantes. Então a ideia era, eu preciso tirar esse trabalhador desse ambiente de trabalho, que senão ele vai ficar doente, ele vai morrer ali. E com a reforma isso acabou. Eles ainda mantiveram o benefício, mas criaram diversos obstáculos. Que, por exemplo, o obstáculo de hoje, você tem que somar idade e tempo de contribuição e tem que atingir o número 86, somando os dois. E no mínimo 25 anos de trabalho em área insalubre. Então esse benefício talvez ele deveria ser repensado para que as pessoas consigam ainda se aposentar relativamente jovens com esse benefício. E eu não estou dizendo que toda pessoa tem que se aposentar jovem, mas a pessoa que exerce uma atividade num ambiente que está degradando a saúde dele, esse sim tem que ter um tratamento diferenciado. Porque não adianta nada ele ficar muitos anos nesse ambiente, quando ele se aposentar o cara está acabado já. Se o contribuinte, o cidadão comum, o homem ou a mulher, trabalhar num ambiente normal, tranquilo, como outro qualquer, o senhor mexeria na somatória do tempo de idade com de contribuição para beneficiar? Isto se faz necessário ou do jeito que tá bom? Eu não sei se eu diria a palavra tá bom, mas uma coisa eu posso falar, Espinosa. Isso eu acho que não tem volta. Por quê? O governo, quando criou a reforma, ele colocou 4 regras de transição. E a ideia foi o quê? Vamos acabar com a hipótese de pessoas se aposentarem jovens no Brasil. E se a gente olha uma perspectiva mundial com relação à Previdência, realmente não existe essa hipótese como a gente tinha no Brasil. Eu fazia muitos processos de aposentadoria com pessoas se aposentando com 40 e poucos anos de idade. Isso, sinceramente, só existia no Brasil, né? Então é uma tendência mundial. Não adianta a gente querer ir contra tudo que existe no mundo, porque todos os países do mundo fizeram reforma da Previdência para que as pessoas não consigam se aposentar realmente muito jovens. Claro, existem exceções, como eu estou defendendo o caso da aposentadoria especial. Mas é uma tendência mundial. Não adianta a gente querer brigar com uma situação que não vai se alterar. O mundo inteiro não consegue mais manter sistemas de previdência com pessoas se aposentando muito jovens. A conta não fecha, né? Então, eu não vou nem dizer se eu concordo ou não concordo, mas eu estou sendo objetivo, dizendo que não tem saída. Eu acho que isso não tem como voltar atrás mais. Doutor Benedetti, muito obrigado. Com toda certeza, suas informações foram esclarecedoras. E se prepare, porque na volta o senhor vai ser bombardeado por perguntas do nosso público ouvinte. Arranje uma armadura para receber os ataques. Estou preparado, vou me preparar também, ainda mais. Obrigado, valeu. E aí, meu filho? Você entendeu alguma coisa?
Ficou alguma coisa sem entender? Mande uma mensagem para cá se você ainda quiser saber de alguns detalhes. Eu prometi e a promessa está cumprida. Dr. Benedetti, experiente, inteligente, sabido em tudo de INSS, de aposentadoria e tudo mais, respondeu principalmente as 3 perguntas que eu fiz, colocadas pelo ministro lá de Brasília, dizendo que tem que fazer a reforma da reforma. Ei, meu Deus do céu! Deus do céu nos acuda, nos acuda. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.